Meus irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de meditar no livro de Atos. E o livro de Atos, constantemente, ou melhor, na sua inteireza, ele nos mostra o exemplo que a igreja primitiva tem para nos dar e que nós devemos segui-la. Então, para sermos uma igreja fiel, uma igreja bíblica, é muito importante que nós sempre possamos verificar o que a igreja primitiva fazia, como ela vivia e tudo aquilo que ela meditava acerca tanto da oração e da comunhão entre os irmãos. E nós veremos justamente esse retrato. Nós veremos o retrato da igreja primitiva, que consiste não apenas na oração, fato este que nós já vimos aqui abundantemente, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, mas também sobre a comunhão, sobre a unidade. E estes versículos falam justamente sobre essas duas verdades, sobre a necessidade da igreja orar e sobre a necessidade da igreja em manter a comunhão entre si. Então, os versículos 23 até o versículo de número 35, eles vão formar essa perícope. Nós perceberemos que no próximo sermão serão abordados do versículo 36 do capítulo 4 até o versículo 11 do capítulo 5. Nós não vamos tratar no próximo sermão apenas os versículos 36 e 37, tá? Os irmãos podem estar estranhando aí que eu estou deixando 2 versículos de fora, mas que acreditamos que, de fato, a perícope seja essa. Então, os versículos 23 ao 35 dizem o seguinte: eu vou convidar os amados a fazer uma leitura alternada. Como é uma leitura um tanto longa, não é tão longa assim, mas justamente para a gente ir entendendo o texto, tá? Então, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Amém? Todos encontraram? Graças a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, antes levantaram as mãos a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, o mundo inteiro. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se em meio da terra, levantou embaixo, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. para fazerem tudo que a tua mão teve propósito de terminar. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E manda estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração real. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia deles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam para os comerciantes. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém e amém. Amados irmãos, os versículos que nós lemos relatam os momentos imediatos que precedem a cena de perseguição e de prisão que o apóstolo Pedro e o apóstolo João passaram. E eles foram presos e foram interrogados e foram intimados por pregarem o evangelho. Eles foram feitas todas essas coisas, irmãos, porque eles falavam sobre a ressurreição de Jesus. Eles estavam sendo perseguidos porque eles falavam do poder de Jesus, do Messias que tinha vindo. Eles sofreram todas essas coisas porque anunciavam a verdade, verdade essa que convence e que transforma pecadores. Nós estamos vendo que eles passaram por todas essas coisas porque eles fizeram, por meio do poder do Espírito Santo, fizeram o homem andar. Eles estão sendo perseguidos porque eles estão fazendo o bem. E esses versículos narram, irmãos, a resposta que os crentes, que a igreja teve diante dessa perseguição. A igreja vai responder a essa tentativa de serem impedidos de pregar o evangelho por meio de duas coisas. Em vez da igreja se revoltar e se voltar contra o sinédrio, que foram aqueles homens que prenderam os apóstolos, eles se colocam em oração, mas eles também demonstram a sua unidade por meio da comunhão. Eles dão testemunho para todos aqueles que estão fora da igreja, mostrando que a igreja caminha junta. E como nós veremos, irmãos, essas duas respostas são as marcas distintivas da igreja. E essas duas marcas distintivas não devem ser entendidas somente como marcas da igreja primitiva, mas elas devem ser entendidas como marcas da igreja contemporânea, assim como acontece por toda a história do cristianismo. A igreja deve ser cheia, rodeada e deve estar imersa tanto na oração como também na comunhão. De modo que elas apresentam o resultado da igreja para todos os tempos, não apenas para o passado. E é por isso, irmãos, que quando nós lemos esses versículos, nós temos a tamanha necessidade não apenas de entender no que consistia a oração dos apóstolos e da igreja primitiva e da comunhão que eles estavam imersos, mas nós devemos tomar esse exemplo como um modelo correto que nós temos que caminhar. Nós entendemos que, de fato, há algumas diferenças que têm que ser entendidas, porque nós temos que lembrar o contexto dessa igreja. É uma igreja que está surgindo agora, então ela não se reúne como nós se reunimos. Então, por exemplo, eles não tinham templo, eles não tinham esse privilégio ainda. E a forma com que a igreja encontrou para sustentar e para ajudar todos aqueles irmãos que estavam passando necessidade era vendendo as suas posses. Forma esta que hoje em dia é diferenciada e não exatamente tem que ser daquela forma. Lembrando que o contexto que eles se encontravam era diferente do nosso. No entanto, há sim, pelo menos na oração e na comunhão, o modelo que nós encontramos para nós ainda hoje.
E é justamente sobre isso, irmãos, que o versículo 23 até o versículo 34 vão falar em primeiro lugar. Ele vai falar sobre a marca da igreja, e a igreja é marcada pela oração. Imediatamente, quando os apóstolos são libertados, isso, como é relatado no versículo 23, eles saem imediatamente e procuram os irmãos da igreja. E logo em seguida, é dito ainda aqui no versículo 23, que eles descontaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E assim que os crentes souberam o que havia acontecido com Pedro e João, a resposta que eles deram, irmãos, é surpreendente, porque eles se colocaram para orar. Como nós vemos desde o capítulo 1, a oração é justamente o primeiro instrumento que os crentes utilizam para todas as coisas. Então, nós veremos aqui que os crentes, eles não oram somente quando estão sofrendo. Eles não oram apenas quando estão sendo perseguidos. Eles não oram somente na dificuldade. Mas eles oram principalmente quando eles estão sendo abençoados. E aqui é uma bênção. Eles percebem que os apóstolos foram libertados e a resposta que eles dão é orar. É agradecer pelo Senhor por mais uma bênção que ele concedeu para os apóstolos, para a igreja naquele momento. E, infelizmente, para muitos, a oração não é uma resposta automática às boas notícias que recebem. Infelizmente, o nosso problema atual, e na verdade, se nós fôssemos levar ao pé da letra, sempre foi de toda a humanidade, é nós termos a noção de agradecer o Senhor por tudo que nós recebemos. Vocês já pararam para pensar que, geralmente, quando nós acordamos, eu acredito que todos agradecem ao Senhor. E agradecem pelo quê? Agradecem porque o Senhor concedeu mais um dia de vida, o fôlego de vida, a saúde, a disposição, todas as bênçãos diárias que se renovam ali só de você abrir os seus olhos. Então, isso nos indica que nós não oramos ao Senhor somente quando nós estamos passando por dificuldades. Mas isso é um reflexo de que nós devemos orar ao Senhor pelas coisas mais diversas que acontecem. Simplesmente você abrir os seus olhos pela manhã é motivo de você agradecer ao Senhor. E a igreja primitiva, ela desde sempre mostra que nós devemos orar ao Senhor por tudo aquilo que nós recebemos de bom. Não somente por aquilo que nós enxergamos que é muito bom. Então, às vezes, a gente quer comprar um carro e aí quando a gente consegue, a gente agradece. Quando a gente faz uma prova difícil, como eram as provas do seminário, a gente tira uma nota e a gente vai lá e agradece. Quando a gente sofre talvez um acidente e aí a gente consegue se recuperar, então a gente ora agradecendo. Não, o que eles estão mostrando para a gente aqui é que você tem que agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas, até mesmo por aquilo que você não sabe que aconteceu, pelos livramentos que você não sabe que aconteceu. E esse era um reflexo em quase todas as circunstâncias. Nós vemos constantemente a igreja orando. Nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Nós vamos ver no 5, no 6, no 7. Até o final de Atos, nós vemos os crentes orando ao Senhor pelas mais diversas coisas. Não somente por perseguição, mas também pelas bênçãos constantes que eles estão recebendo. E Lucas observa aqui, no versículo 24, que eles levantaram a voz a Deus. E esse tipo de resposta da igreja deve nos encorajar a ir a Deus em oração em todas as circunstâncias. Irmãos, nós devemos olhar para a oração não como uma coisa que nós fazemos
quando nós não temos mais o que fazer. Não, a oração é um dom que o Senhor nos deu, e a oração deve ser a primeira reação natural do cristão diante de qualquer coisa que mova o seu espírito, que lhe faça sentir alguma coisa. E às vezes a gente não sabe reconhecer o tamanho das bênçãos que nós recebemos do Senhor. Sabe, me alegra muito o coração sempre que eu vejo os irmãos se colocando em oração. Então, uma das coisas que me alegrou aqui, e aqui eu estou abrindo o meu coração para algumas questões, é quando a gente vê que os homens se colocam para orar de manhãzinha, e quando nós vemos as mulheres também se colocando para orar no período da tarde para a noite. Irmãos, isso é essencial que aconteça na igreja, porque tudo que nós anseiamos depende também de como nós se portamos diante dela. Por exemplo, se nós temos o grande anseio de que almas sejam convertidas diariamente pela pregação do Evangelho, nós precisamos orar para que o Senhor mova esse tipo de coisa. Que Deus converta corações. Nós devemos expressar o que está no nosso próprio coração. Então, nós temos muitos projetos para a igreja. Né? Nós temos projetos demais. Se a gente for colocar aqui no papel, a gente não termina. Mas qual é a primeira tarefa que nós temos? É orar. É orar. Se Deus permitir, logo, logo, nós vamos fazer a reforma do nosso templo, da nossa igreja. E nós temos que orar desde já, irmãos, para que Deus conduza todo o procedimento. Não apenas na questão financeira, mas até mesmo na questão logística, estrutural. Nós consigamos homens que conduzam essas coisas, essa reforma de forma ideal, de forma plena. E nós precisamos pedir ao Senhor. Especificamente aqui, o tema principal desta oração que a igreja faz é sobre a soberania e sobre o poder de Deus. Porque nós precisamos compreender que esse tema, mais plenamente, nos ensinará não apenas como os primeiros cristãos entendiam a soberania e o caráter de Deus, mas também como essas mesmas verdades influenciam a nossa vida hoje. Porque a estrutura dessa oração que é feita aqui no capítulo 4 é muito interessante. Porque enquanto seja comum que nós comecemos a nossa oração pedindo, né? E não caiamos nesse erro, irmão. Nós não começamos as nossas orações pedindo, tá? Não faça isso. Por quê? Porque você está se dirigindo ao Senhor. Então, você tem uma necessidade, você vai lá e pede, Senhor, me dá isso. Mas entenda a oração como se fosse uma conversa. E não seja como os nossos filhos são, que chegam para nos pedir de forma, vamos dizer assim, irrestrita, e nos pedem as coisas como se não tivessem um amanhã. Então, eles não chegam. Alguns chegam de mansinho, eles sabem tratar a gente, e aí vão lá e pedem. Né? Papaizinho, mamãezinho, mas outros não. Papai, eu quero isso. Papai, eu quero aquilo. Meu filho, mas eu não tenho dinheiro. Mas papai, eu quero. Mas como é que eu vou comprar? Não importa, mas eu quero. Não, nós temos que chegar diante do Senhor mostrando nossa reverência. Nós não somos filhos mimados. Nós somos filhos, não mimados. E é por isso que nós temos que reconhecer a grandeza de Deus. E aqui, o contexto que essa oração é feita é justamente destacando o caráter de Deus. Eles dizem no versículo 24, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha só. Né? Esses cristãos, irmãos, atribuíam glória e louvor e honra a Deus, não apenas como o Criador de todas as coisas, mas como aquele que continua sustentando todas as coisas. Eles reconheciam
o governo do Senhor. Eles reconheciam que o Senhor, mesmo diante daquela prisão que os apóstolos sofreram, Deus ainda estava conduzindo todas as coisas. Principalmente não pelo que o Senhor havia feito. Não porque o Senhor tinha libertado Pedro e João, não. Mas eles estão orando ao Senhor por quem Ele é. Por Ele ser grande, soberano, poderoso, misericordioso. Eles não estão orando porque Deus teve a misericórdia de Pedro e João e o libertaram eles. Quando nós oramos ao Senhor, nós oramos aquele que está no controle soberano de todas as coisas. Quando nós oramos, nós não estamos falando com um Deus que foi pego de surpresa. Eu sofri um acidente e eu bati o carro ou alguma coisa do tipo, Senhor, eu sei que o Senhor não sabia que isso ia acontecer, mas o Senhor pode me socorrer agora? Não. Nós devemos entender que soberanamente Deus está conduzindo todas as coisas. Mesmo que nós não saibamos o porquê aquilo aconteceu, o porquê Deus está fazendo daquela forma, nós devemos reconhecer que Deus continua conduzindo todas as coisas. E os versículos 25 e 26 demonstram aqui uma citação do Salmo 2. E é interessante perceber como as Escrituras guiavam e governavam aqui o entendimento dos crentes. Porque o que nós constantemente vemos é que eles oram, mas eles sempre oram aludindo a uma coisa que o Senhor já tinha dito anteriormente nas Escrituras. Isso é maravilhoso, porque eles falam com o Senhor lembrando do que o Senhor já tinha dito aos profetas no Antigo Testamento. Então, isso torna a oração mais bela, mais bíblica, porque eles entendem a vontade de Deus. Eles sabem que o que eles estão falando, o Senhor já prometeu anteriormente. Então, eles falam confiando nas promessas de Deus. E o tema, irmãos, da soberania continua aqui nos versículos 27 e 28. A igreja diz assim: verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha só. Irmãos, em outras palavras, o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus não apenas conhece o futuro, mas eles estão dizendo também que Deus conduz cada acontecimento na história por meio da sua providência e soberania. Até hoje, desde o tempo que eu estou aqui, eu nunca subi nesse púlpito para falar sobre um tema específico, sobre predestinação. Mas, irmãos, por que eu nunca fiz isso? Porque eu não preciso. Irmãos, a Escritura demonstra isso constantemente, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem controle de todos os eventos. Então, o que eles estão dizendo aqui? Nada do que aconteceu até agora, segundo eles, aconteceu por acaso. Não foi obra do destino. Não aconteceu fora do governo do Senhor. Eles estão dizendo, olha, o Senhor predeterminou todas essas coisas. O Senhor continua soberano sobre tudo. Né? Irmãos, da mesma forma nós devemos clamar hoje. Esse é um exemplo que a igreja primitiva nos dá. De que nós entendamos que o Senhor continua soberano. Seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. O Senhor continua soberano. Aí você poderia dizer, Wesley, tudo bem, mas ainda é um problema para a gente. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E aí é onde nós devemos repousar na fé que nós temos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, de que Ele está conduzindo todas as coisas.
Nós podemos não entender, não saber o porquê está acontecendo, mas ele continua soberano. E o versículo 31 destaca que quando esses crentes terminaram de fazer essa oração que reconhece a mão do Senhor em todas as coisas, é dito que o lugar em que estavam, onde eles estavam reunidos, tremeu. Irmãos, às vezes a gente vê muitas coisas acontecendo na Bíblia. Então a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Moisés abrindo o mar, a gente vê coluna de fogo, coluna de nuvem, a gente vê Elias fazendo descer fogo do céu, outro profeta subindo numa carruagem. A gente vê tanta coisa que a gente lê essas coisinhas aqui e a gente vai dizendo, rapaz, mas tudo bem, mas já aconteceu coisas tão maiores. Mas esse pequeno evento, olha, rapidinho o que acontece aqui, a terra tremeu. Isso tem um significado muito importante. Por quê? Porque em outros eventos registrados nas Escrituras, onde a terra treme, coisas importantes aconteceram. Por exemplo, nós vemos que a terra tremeu quando Isaías encontrou Deus na sala do trono ali no templo. Nós vemos esse registro ali no capítulo 6, no versículo 4, onde Isaías tem uma visão do Senhor e é dito que a terra treme ali do templo. Então ele viu o Senhor, que coisa grandiosa. Da mesma forma, a terra tremeu durante a morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, onde nós vemos que o véu se rasga em dois e que a terra treme, em Mateus 27, versículo 51. Então, o temor da terra aqui, no livro de Atos, simboliza justamente a presença do Senhor. Quando eles oravam, ou pelo menos neste momento, quando eles oraram, o Senhor mostrou a sua presença no meio deles, fazendo com que a terra tremesse. Irmãos, pensem como isso deve ter sido maravilhoso. Deve ter trazido muito medo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo confirmava que o Senhor estava escutando as orações deles. E estava presente no meio deles. De modo que o versículo 31 termina dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vemos que no livro de Atos, sempre que a igreja sofre perseguição, ela responde pela graça de Deus com uma proclamação ainda mais destemida. Então, a perseguição nunca abafou a pregação do Evangelho. Na verdade, o que nós vemos é que os crentes, quando eram impedidos de pregar, eles procuravam formas ainda mais intensas de pregar o Evangelho. Porque eles sabiam que aquilo estava acontecendo porque o Senhor mesmo já tinha dito que o mundo se colocaria em oposição a eles. Então, eles se sentiam mais destemidos ainda. De modo que, dito isso, quando nós prosseguirmos com a leitura do texto, agora dos versículos 32 ao 35, nós vemos também que, além da igreja ser marcada pela oração, a igreja também é marcada pela comunhão. E essa é mais uma forma, é mais uma face do retrato da igreja que ela demonstra em resposta à perseguição. Eles continuam orando, pregando, mas eles também continuam em comunhão. Aquilo não os abalou. Aquilo não fez com que eles se dispersassem. Na verdade, o que nós vemos é que eles demonstram a sua comunhão para o mundo. E o versículo 32 descreve a unidade da igreja. E a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos maravilhosos de comunhão no corpo de Cristo. Nós vemos que o salmista, por exemplo, ele demonstra a bênção que é os irmãos estarem unidos. Então, um salmo muito conhecido, o Salmo 133,
ele diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Nós devemos lembrar que esse aqui era um salmo de romagem. Então, o salmo de romagem era justamente os salmos que eram cantados quando eles estavam subindo para Jerusalém. Muitos deles cansados pela peregrinação, mas eles estão cantando e dizendo: como é bom que nós estejamos juntos para adorar o Senhor. Irmãos, tem alguns benefícios que nós recebemos que a igreja ela não sabe aproveitar. Tem alguns privilégios que ela não sabe aproveitar, que nós, naturalmente, não sabemos aproveitar. Então, por exemplo, o culto é um desses benefícios que nós recebemos que nós não sabemos aproveitar. É justamente no culto que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, de cantar ao Senhor, de orar, de pedir perdão pelos nossos pecados, de vir junto dos irmãos e ter a comunhão dos irmãos, porque pensem, nós passamos 6 dias, e alguns passam literalmente 6 dias sem ter contato com os irmãos. E aí nós chegamos no domingo, na igreja, é um dia separado para adorar o Senhor, mas também é um dia separado para a comunhão dos santos. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente estar na presença um dos outros. Eu brinco com a Beatriz que eu e a Beatriz nós somos diferentes, porque a Beatriz ela gosta de movimento, ela gosta de falar muito, de muita conversa, e eu não gosto, eu não gosto o quanto ela gosta. Ela gosta mais do que eu, porque eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto, tá? Mas eu não gosto igual ela gosta muito, e eu apenas gosto. Mas, irmãos, é justamente na comunhão dos crentes que nós percebemos que nós deveríamos gostar muito de estarmos juntos. Porque pense, e aqui tem um irmão daqui que eu conversei com ele um tempo, e eu estou contando história, mas é porque eu acho pertinente, tá? Não sou contador de história, não. Mas quando eu conversei com um determinado irmão, ali pertinho do nosso acampamento, e ele me disse uma verdade que eu nunca tinha pensado nisso. Ele me disse que quando ele olha para o acampamento é como se ele estivesse vendo a igreja antigamente. Foi algo desse tipo. E depois eu fiquei pensando, rapaz, veja como, de fato, esses momentos, eles mostram como a igreja deve estar unida. Porque é ali onde a gente está alegre, a gente não tem perturbação de nada, despreocupados, brincando, comendo junto, jogando, conversando, né? E a gente fica pensando, olha, que privilégio. E às vezes a gente pensa que a gente só tem a oportunidade de viver dessa forma uma vez no ano, no retiro, né? No acampamento. Mas não, irmãos. Nós temos essa oportunidade toda semana. E a gente não sabe aproveitar. E a igreja primitiva, ela vivia dessa forma. Eu não estou dizendo que não tem coisas melhores para fazer. Tem, tá? Mas isso é um privilégio que poucas têm. E nós recebemos ele. E a gente não sabe aproveitar. Primeiro porque o dia do Senhor é o dia do Senhor. Então você tem que separar para adoração. E segundo, por causa do privilégio da comunhão. Então, nós devemos lembrar que esse salmo e também o exemplo da igreja é justamente dessa comunhão, que nem todos têm a oportunidade de gozar. E no versículo 33, nós lemos que os apóstolos continuavam a pregar. Eles estavam em comunhão
e eles se sentiam empolgados porque eles estavam junto dos irmãos a continuar pregando. Irmãos, olha, pense. Você quer ver um pastor feliz? Quando é? Qual é os dias que você mais vê um pastor feliz? Quem acertar vai ganhar um prêmio. Ó, acabou o tempo. Quando é? É no aniversário da igreja. Por quê? Você já parou para pensar? Porque está todo mundo reunido, comemorando. Não tem coisa mais bonita para um pastor, eu imagino, tá? Do que ver esse tipo de coisa. Poder ver a igreja toda reunida. Wesley, não deveria ser assim. Irmãos, não deveria. A igreja deveria estar reunida toda semana. Tá? Toda semana. A gente até conversou aqui. Olha, o domingo era o dia para você ver todos os membros da igreja. Né? A gente sabe que não dá. Não dá, infelizmente. Tem enfermidades, tem obrigações de empregos que evitam esse tipo de coisa. Mas nós vemos que aqui eles se sentem cada vez mais incentivados a continuar pregando. E o exemplo da igreja é, eles continuam em harmonia em torno de uma unidade. De modo que eles veem até a necessidade de vender as suas próprias posses para sustentar os irmãos. Eles compartilhavam a mentalidade de que eles não precisavam se apegar às coisas materiais, se para isso acontecesse uma divisão na igreja, ou que os membros não pudessem ser ajudados e saciados nas suas necessidades. Eles abriam mão dessas coisas para que os irmãos estivessem bem. Eles estavam totalmente comprometidos com o mesmo evangelho, aquele evangelho que prega o Senhor ressurreto. Nós, irmãos, nós não criamos a unidade na igreja. Nós devemos estar cientes disso. Porque a unidade na igreja é estabelecida por Deus. Porque se nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, não somos nós quem criamos o corpo de Cristo, é o próprio Cristo. Cristo estabeleceu a sua igreja para estar unida, para estar junta. Qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é manter esta comunhão. Como é que nós mantemos esta comunhão? Estando em comunhão. É participando do corpo. Não pode um corpo não ter uma mão. Não pode um corpo não ter um braço, uma perna, um olho, um ouvido. Por quê? Porque ele vai funcionar mal. E é por isso que os crentes devem entender que eles são membros de um corpo e esse corpo tem que estar junto, completo, unido. Então, nós vemos que nós temos sim essa responsabilidade de preservar a unidade da igreja, de modo que nós não podemos estar separados, desunidos. Todos os membros compartilham de uma vida comum. Isso aqui é muito interessante, tá? Antes de terminar essa explicação desses versículos, porque o que nós vemos aqui nesses últimos versículos, especificamente do versículo 32 ao 35, é que os crentes não se preocupam, tá, com privacidade. Nós não vemos eles falando de privacidade, irmãos. A vida dos crentes aqui era pública, no sentido de que, aparentemente, eles não estavam dentro da sua casa e aí eles só eram irmãos, eles só faziam parte da igreja quando eles estavam juntos. Não, eles sempre estavam juntos e eles sempre estavam compartilhando as suas vidas. Não é à toa que o versículo 34 diz que da multidão dos que creram era o coração e a alma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles viviam juntos. Eles viviam como se fossem, de fato, uma pessoa só. E aí nós caímos naquele problema, porque às vezes a gente diz assim, olha,
Eu não gosto muito, às vezes, de alguns irmãos, porque os irmãos se metem muito na minha vida. Os irmãos querem controlar a minha vida. Meus irmãos, olha, a gente tem que ter muita sabedoria quando a gente diz isso. Porque, de fato, pode existir problemas desse tipo. Mas é tarefa nossa sustentar isso, ou na verdade, ser suporte para esses irmãos. Eu entendo que o Senhor nos dá total capacidade por meio do Espírito Santo para que nós remediemos essas situações. Então, as dificuldades que nós temos uns com os outros, o Senhor nos capacita para que não sejam dificuldades que impeçam a nossa comunhão. Faz sentido o que eu estou falando? Por quê? Porque o Senhor nos criou para sermos membros e não separados. Nós somos membros de um corpo só e não de corpos diferentes. Então, eles compartilhavam aqui, e é o exemplo que nós temos, eles compartilhavam os fardos, eles compartilhavam as alegrias uns dos outros, eles compartilhavam o temor, eles compartilhavam a ansiedade, porque eles eram um, como o texto está dizendo. Eles eram um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E isso é muito importante porque a vida cristã, como eu disse, é uma vida pública. Ela não está envolta em segredos. Ela não está escondida nas profundezas de um clube secreto. Não, a nossa vida é pública. De modo que se você faz parte, por exemplo, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, você não pode andar pelo mundo escondendo a sua identidade. Né? Não, você faz parte da igreja. Então, se você faz parte da igreja, é natural que as pessoas saibam disso. Não apenas os de fora, mas também os de dentro. E uma das maneiras, irmãos, pelas quais nossa fé em Jesus se manifesta ao mundo é justamente por meio da comunhão que os crentes demonstram. Nós somos irmãos aqui dentro e nós somos irmãos lá fora. E esse é o testemunho que a igreja está dando. Eles não vivem em comunhão somente quando estão juntos, mas eles demonstram para o mundo que eles têm comunhão. E nós veremos em alguns sermões que é justamente o mundo olhando para a igreja e vendo como os crentes se relacionavam, como eles estavam em comunhão. Eles olhavam para a igreja e eles viam a seriedade que havia entre eles. Se não me engano, o próximo sermão vai falar justamente sobre isso. Então, ser cristão significa viver em unidade com Deus, por meio de Cristo, mas também viver em unidade com o povo de Deus, por meio de Cristo, ou seja, a igreja. Dito isso, gostaria de finalizar esse sermão com algumas aplicações, especificamente 3, de forma bem objetiva. Em primeiro lugar, nós devemos perceber que o sofrimento é inevitável para o cristão. Por que eu estou falando disso? Porque em todas as gerações e em todos os tempos, nós vemos o evangelho sempre chocando as convicções daqueles que não creem nele. Então, ele bate de frente com culturas, com convicções, com pensamentos que às vezes não são submissos ao evangelho. E Paulo escreve o seguinte, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Por quê? Porque o nosso pensamento choca. O nosso pensamento bate de frente com o pensamento do mundo. Nós defendemos coisas que o mundo abomina. Não porque eles não querem saber da gente, não. Mas eles entendem que esse nosso pensamento ele tem que acabar. Então, automaticamente, eles se colocam como nossos inimigos. Ou melhor, eles nos colocam como
inimigos dele. E às vezes nós devemos compreender de que se nós somos cristãos, nós sofreremos. Não é uma vida de alegria, de felicidade em todos os momentos. Deveria ser, porque até mesmo com a perseguição, o nosso coração deveria estar alegre, porque se nós estamos sendo perseguidos é porque nós estamos pregando o Evangelho. Mas o mesmo Espírito que capacitou os primeiros cristãos a terem essa destreza, essa coragem, ele também habilita cada um de nós. E mesmo que nós venhamos a sofrer, nós devemos reconhecer que o Senhor continua nos sustentando em todos os momentos. Em segundo lugar, perceba também que nós devemos orar com a mesma ousadia e confiança que os cristãos, no princípio, oravam para o Senhor, reconhecendo a sua soberania. Quando nós nos curvamos diante dessa verdade, nós reconhecemos que Deus está meticulosamente envolvido em todos os aspectos da criação e que Ele continua sustentando e concedendo toda a providência que nós precisamos. Então, Ele ordena todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como está expressado lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 11. Como nós vemos em Atos, nos versículos 27 e 28, Deus usa até mesmo a maldade das pessoas para realizar os seus propósitos perfeitos. Em terceiro e último lugar, perceba que precisamos uns dos outros. Esses versículos nos mostram, irmãos, a necessidade que nós temos da comunhão. Os cristãos precisam uns dos outros como membros de um corpo. Assim como o corpo necessita de todos os seus membros para funcionar de forma plena, a igreja precisa de todos os seus membros para continuar andando de forma plena. Embora talvez nós não soframos perseguição como os crentes de outros países, nós sabemos ainda assim que o sofrimento faz parte da vida cristã. Nós podemos não estar sendo perseguidos, mas como crentes nós devemos entender que nós sofreremos. E um dos instrumentos que nós temos diante do sofrimento é a comunhão. É enxergarmos na igreja aquelas pessoas que podem nos consolar, que podem nos conceder aquilo que o mundo nunca vai dar, que é o Evangelho. E por isso, irmãos, que essas verdades estejam no nosso coração, que reconheçamos o tamanho privilégio que nós temos, não somente por meio da oração, mas também por meio da comunhão. Nós possamos enxergar no exemplo da igreja o modelo perfeito que nós temos para vivermos hoje, confiando no Senhor, entendendo que Ele é soberano sobre as coisas e também entendendo que Ele dispôs um corpo, a igreja, para que nós sejamos membros desse corpo e possamos caminhar em santidade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai de eterna misericórdia e bondade, nós lemos a Tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor convença aqui os corações, que o Senhor nos mova, Pai, para entendermos o tamanho privilégio que nós temos por meio da oração, de conversar com o Senhor, de dirigir, Pai, os nossos anseios, as nossas alegrias ao Senhor. Mas também pedimos, Pai, que reconheçamos a tamanha importância que nós devemos dar à comunhão, ao povo unido, congregado, juntos, e que possamos ser, Pai, suporte para os nossos irmãos. Possamos ajudá-los, Pai, em tudo aquilo que nós pudermos. Que o Senhor conduza os Teus servos para atender na medida do possível às necessidades uns dos outros. Nos ajuda, Pai, e nos protege. No nome
do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e pedimos todas essas coisas. Amém.